Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Saudamos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live que vamos estudar hoje com vocês. Esta é a quarta live. Hoje, o dia 4 de setembro, numa sexta-feira, estamos aqui para louvar ao Senhor. Hoje nós vamos estudar com vocês sobre é o homem imortal? Esta é a grande jornada do grande conflito, que você e eu estamos juntos nesta grande jornada do conflito. O conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Você está do lado de Jesus, eu também estou do lado de Jesus. Temos o ódio de Satanás, mas temos o amor de Jesus e a proteção de Jesus e todos os anjos de Deus ao nosso lado. Aleluia! Eu sei que você está enfrentando os mesmos problemas que nós estamos enfrentando nesta pandemia. Nós estamos orando, jejuando, estamos chorando com os nossos irmãos. Por favor, apresente diante de Deus, agora quando vamos orar, apresente diante de Deus as suas orações. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos. Nós queremos saudar os irmãos que estão no Brasil, queremos saudar os irmãos que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em todos os lugares. Saiba que o Espírito Santo, onipresente, está aí com você e está aqui comigo também. Eu peço a Deus que derrame sobre você o Espírito Santo e sobre mim para estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Apresente diante de Deus os pedidos que você tem, as suas intercessões. Eu convido você para se unir comigo em oração neste momento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós temos aqui milhares de irmãos, filhos e filhas teus. Estamos reunidos com eles, reunidos em torno da tua palavra. Estamos aqui para estudar a tua palavra. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra, que o Senhor nos ilumine a mente através do Espírito Santo, que o Senhor responda aos pedidos que eles têm no coração, as listas de intercessões, as súplicas, as curas que cada um está buscando e o perdão dos pecados que cada um está buscando, que o Senhor responda com misericórdia, com bondade a todos os pedidos dos teus filhos. Que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração, mais uma vez, nesta jornada do grande conflito. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, é o homem imortal? De onde surgiu a ideia de que o homem é imortal? Nós podemos saber que todos os conceitos populares, todas as crenças populares, elas não podem estar corretas. Quando você pensa assim, quando você diz que todo mundo pensa assim, quando você diz que todo mundo crê desta forma, todo mundo faz, todo mundo age desta forma, todo mundo pensa desta forma, pode saber que está errado. Porque a maioria, você sabe, a maioria sempre esteve errada. No dilúvio, a maioria ficou fora da arca, porque a maioria estava errada. Em Sodoma e Gomorra, a maioria pereceu, porque a maioria estava errada. Quando Jesus Cristo veio, a maioria estava errada. Somente os magos que vieram do Oriente saudar Jesus Cristo, Simeão, Ana, os pastores de Belém, poucos estavam esperando o Messias. A maioria estava errada. Quando Jesus Cristo foi morto na cruz, poucos aceitaram a Jesus como Salvador, poucos creram nele, mas a maioria continuava o quê? Errada. Queridos, a maioria sempre esteve errada. A maioria, durante a Idade Média, perseguiu a minoria, o remanescente de Deus, o remanescente através dos valdenses, os remanescentes através dos seguidores de João Wycliffe, os seguidores também de João Hus, os seguidores também de Zwinglio, os seguidores também de Martinho Lutero, sempre foram perseguidos pela maioria. Sempre a minoria está correta, porque é o remanescente que será salvo. O caminho estreito são poucos os que andam por ele, são poucos os que cabem no caminho estreito. O caminho largo é o caminho da maioria, é o caminho das crenças populares, é o caminho
dos conceitos populares, do todo mundo pensa assim, todo mundo faz isso, mas nós não somos todo mundo. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos o remanescente de Deus. Por isso, queridos, quando você vai para o hinduísmo, a religião que prevalece na Índia, você descobre que ali eles creem que o homem, o ser humano, é imortal, que a alma é imortal e que não morre nunca. E eles creem nas reencarnações. Quando você vai para o budismo, uma religião que prevalece no Japão, você descobre também que eles acreditam no homem imortal, na alma imortal. Quando você vai para o islamismo, também alma imortal. Quando você vem para o cristianismo, você descobre que a Igreja Católica crê que a alma é imortal. Você vai também para todas as igrejas evangélicas e protestantes, você vai descobrir que eles também acreditam que a alma é imortal. Igreja Batista, Metodista, Universal, Assembleia, enfim, todos eles acreditam que a alma é imortal. Fica fácil você saber o que é certo e o que é errado, onde está a verdade e onde está a mentira, porque a maioria sempre esteve errada e está errada. A maioria não cabe dentro do caminho estreito. Pensem, como é que podem os seguidores dos deuses do hinduísmo, que tem mais de 300 mil deuses no hinduísmo, eles creem que a alma é imortal. Como é que podem os budistas e todos eles creem que a alma é imortal? E os cristãos também? Os cristãos também creem que a alma é imortal? Então, está todo mundo certo? Não, queridos, não está todo mundo certo. Está todo mundo sendo o quê? Enganado pelo pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Abra sua Bíblia aqui em João, capítulo 8, Evangelho de João. Nós lemos aqui com vocês agora o Evangelho de João e o capítulo 8 e o verso 44. Capítulo 8 de João e o verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele engana as pessoas. Ele faz com que a maioria acredite em algo que não é da Bíblia. A Bíblia não fala que o homem é imortal. A Bíblia não fala que a alma é imortal. É o contrário. Você abrindo a Bíblia aqui em Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18 e o verso 4, veja aqui. Ezequiel capítulo 18, verso 4, nós lemos aqui: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal. A alma é mortal. De onde veio então a ideia do homem imortal ou da alma imortal? Não da Bíblia, não da palavra de Deus. Você já sabia que a palavra imortal na Bíblia só aparece uma vez? Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Timóteo. Na primeira carta de Timóteo, você vai encontrar a única ocorrência, a única vez em que a palavra imortal aparece na palavra de Deus. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1 e o verso 17. Leia comigo. Anote aquilo que nós estamos dando. São muitos versos da Bíblia que nós vamos citando. Você pode anotar esses versos. Tenha um caderninho, uma caneta na sua mão e vai anotando, porque é muito importante você registrar tudo o que está sendo dito e conferir com a palavra de Deus. Ser um beriano, conferir com a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17 diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Você está percebendo que aqui fala que Deus é imortal, ao Rei dos séculos? Quem é o Rei dos séculos? Deus, não é? Jesus Cristo, o Pai. Eles são imortais, invisíveis, diz aqui, olha, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Esta é a única vez em que a palavra imortal aparece na Bíblia. Está se referindo a quem? A Deus. Não existe nenhum verso na Bíblia que
dê a entender, ou que diga claramente, que o homem é imortal ou que a alma do homem é imortal. A Bíblia diz em Ezequiel 18:4 que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. Mas agora vamos então para a origem. Quando você quer descobrir a verdade e descobrir também o erro, você vai na origem. Quando o assunto está meio confuso, quando você está em dúvida, corra para a origem. Quando você descobre a origem, você fica sabendo se veio de Deus ou se veio de Satanás. Então vamos para a origem. Descobrir quem é que foi o primeiro a dizer que o homem não morre. Se foi Deus que falou que o homem não morre, então é de Deus. Agora, se foi Satanás que falou que o homem não morre, então é uma doutrina, é uma teoria satânica, demoníaca. Então vamos voltar para Gênesis, vamos para as origens. O livro de Gênesis quer dizer, a palavra Gênesis quer dizer origem. Já no início da história humana, começou Satanás os seus esforços, lá no Jardim do Éden, para enganar a raça humana. Aquele que incitara a rebelião no céu, desejou levar os habitantes da terra a se unirem com ele em rebelião contra Deus. Ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, ele se tornou inimigo de Deus, adversário de Deus, Satanás, diabo, a serpente, enfim, ele queria, não somente ele e os seus anjos, ele queria também Adão e Eva para o lado dele. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência a Deus. Mas Satanás tomou a decisão de causar a desgraça, levar Adão e Eva ao pecado, para que Adão e Eva pudessem se unir a Satanás na rebelião contra Deus. Se Satanás tivesse manifestado o seu verdadeiro caráter para Adão e Eva, eles teriam fugido de Satanás. Satanás não poderia tentar Adão e Eva em todos os cantos do Jardim do Éden. Em todo lugar onde Adão e Eva fossem, estaria Satanás ali tentando-os? Não, não podia ser assim. O único lugar em que Adão e Eva seriam tentados seria junto à árvore da ciência do bem e do mal. Deus colocou uma árvore da ciência do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Assim como existia a árvore da vida, existia também a árvore da ciência do bem e do mal. Isso você encontra aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui a partir do verso 15. A partir do verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Eram centenas e milhares de árvores frutíferas, saborosas. Queridos, e aqui o verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, você está percebendo que quando Deus criou Adão e Eva no 6º dia da semana da criação, ele informou Adão de tudo o que tinha acontecido no céu, de que um anjo no céu tinha se rebelado, expulso do céu, trouxe consigo a 1/3 parte dos anjos, conforme diz lá em Apocalipse 12, verso 3, verso 2 e verso 3, fala que ele trouxe a 1/3 parte das estrelas do céu, dos anjos do céu. Adão e Eva foram informados disso. Adão e Eva não estavam desinformados. Deus contou para eles e mostrou a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui é o único lugar onde vocês vão ser tentados, porque vocês podem comer de todas as árvores, mas não desta. Este é o teste, esta é a prova. Fácil, porque não era uma prova para alguém morrendo de fome, era uma prova para alguém que não estava com fome, não era uma prova para alguém que só tinha 2 árvores para comer. Não, era uma prova fácil porque tinha milhares de árvores frutíferas, comidas muito boas para serem comidas, e Deus pediu para não comerem só daquela árvore da ciência do bem e do mal. Portanto, era uma prova fácil. Queridos, aqui diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado mortal. Ele tinha a promessa da imortalidade. Mas ele não tinha a imortalidade.
Porque se ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, aqui diz ele morreria. Você está percebendo? Não foi da boca de Deus que saiu esta frase: você, Adão e Eva, vocês são imortais. Vocês não morrem nunca. Deus nunca falou isso. Deus falou: se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerão. Agora percebam no capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Aqui nós lemos. Ora, verso 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher. A mulher não estava junto com o marido. Aqui no capítulo 3, Eva estava sozinha. Este foi o problema. Eles deveriam estar sempre juntos. Marido e esposa devem estar sempre juntos, porque a esposa protege o marido e o marido protege a esposa. Um protege o outro. Por isso eu gosto de viajar com a minha esposa. Onde está o Samuel, está a Leila. Onde está a Leila, está o Samuel. Estamos sempre juntos. Um ajuda o outro. E aqui diz que Eva estava sozinha. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, ele confunde. Você não pode conversar com Satanás. Eu não posso conversar com Satanás. Eva não poderia conversar com Satanás, porque ele é astuto, ele é muito sutil, e ele não perdeu a inteligência que ele tinha antes de pecar. Ele pecou, foi expulso do céu, mas ele mantém a sua astúcia, a sua inteligência. E ele confundiu a mente de Eva, porque a pergunta que ele fez foi uma pergunta confusa. Não comer, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele falou exatamente o contrário do que Deus tinha falado. Exatamente o contrário, porque no capítulo 2, verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Comerás de toda a árvore do jardim. Deus falou, Gênesis 2,16. Satanás falou que no capítulo 3, verso 1, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quando Eva ouviu a serpente falando, ela já ficou assim: uau, animais não falam, nunca falaram, e esta serpente está falando? Isto já chamou a atenção de Eva. Era hora dela ter corrido, mas não, ela ficou ali, olhando para a serpente. E queridos, quando a serpente falou o contrário do que Deus tinha falado. E ela quis corrigir a serpente. Não é isso que Deus falou. Quando ela tentou corrigir e falar exatamente o que Deus tinha falado, ela já entrou em conversação com o diabo. E você não pode entrar em conversação com o diabo, meu irmão. Eu não posso. Quando as pessoas me convidam para expulsar um demônio, uma pessoa endemoniada, possessa de Satanás, e nos convidam para irmos até lá e orarmos e expulsarmos o demônio, um princípio básico. Você primeiramente, você não sai correndo para encontrar o demônio. Você vai correndo para encontrar Jesus. Você vai orar. Você vai orar. Se alguém vem convidar você para ir expulsar um demônio, você não vai com a pessoa. Não, você fala: vai você na frente. Eu vou ficar ainda mais um tempo, eu preciso de mais um tempo. E você vai para o seu quarto. Você vai se encontrar com Jesus antes de se encontrar com o demônio. E vai orar. E vai suplicar. E vai jejuar. E depois você vai. Porque não é agradável encontrar-se com o demônio. E você vai revestido pelo poder de Jesus Cristo. Este é um princípio. O segundo princípio é não conversar com o diabo. Não conversar com o demônio. Não gravar num iPhone, num celular, não gravar o que o diabo está falando. Não dê a mínima importância para aquilo que o diabo fala. Porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele profere palavras que vão colocar dúvidas na mente das pessoas. Mas Eva parou para conversar com a serpente. E aqui o verso 2 diz, Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela quis corrigir, percebem?
que ela quis corrigir o que o diabo falou, aí foi o problema, entrou em conversação. O diabo conseguiu manter um diálogo com ela. E o verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus disse, morrerão. Satanás disse, não morrerão. E queridos, esta história, que o homem morre, e que Satanás disse que não morre, continua por 6.000 anos. Por 6.000 anos a história do pecado está na terra. Existe uma multidão incalculável, que é a grande maioria dos cristãos e também dos pagãos, das religiões não cristãs. A maioria esmagadora crê que o homem não morre, que a mulher não morre, que a alma não morre. Creem naquilo que saiu da boca de Satanás, certamente não morrereis. Mas, queridos, Adão morreu ou não morreu? A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 5, diz assim, o verso 5, Gênesis 5, verso 5, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, Satanás disse, não morrereis, mas Adão morreu. Então, quando Adão morreu, Satanás veio com outra mentira. Não morreu só o corpo. Morreu só o corpo. A alma não morre. Como Satanás não podia dizer que o corpo não tinha morrido, porque Adão morreu, aí ele veio com a história de que a alma não morreu, que a alma é imortal. E essa é a mentira que está sendo propagada dia e noite dos púlpitos em todas as religiões, defendida esta mentira por ministros do Evangelho e propagada essa mentira através do Vaticano, através do papado que espalhou esta mentira para toda a cristandade. Mas esta mentira não veio da Bíblia, ela veio do paganismo, veio da boca de Satanás. Não morrereis. E ele disse mais, o verso 5, Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aguçou mais a curiosidade da mulher, Eva. Porque agora ele disse que se ela comesse daquele fruto, ela subiria de posição. Ela seria elevada, porque se lhe abriria os olhos. E ela se tornaria conhecedora do bem e do mal. Ela se tornou mesmo. Adão e Eva se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles não subiram de posição, eles não foram elevados, mas eles se tornaram conhecedores do bem e do mal e sentiram na carne, na pele, as consequências do pecado. Sentiram no assassinato de Abel, quando Caim matou Abel, eles sentiram sim o que significavam as palavras de Satanás. Vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Quando eles viram Caim matando Abel, e agora Caim foi embora, e Abel ficou morto. Agora eles não tinham nenhum e nenhum outro. Eles sentiram na carne quantas lágrimas eles derramaram. Eles estavam sentindo o que Satanás estava querendo dizer. Vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Eles não subiram de posição. Eles caíram de posição. Sabem vocês que quando Adão e Eva foram criados, eles não foram criados no reino animal. Existe o reino animal, existe o reino vegetal, existe o reino mineral, mas Adão e Eva não pertencem a nenhum destes reinos. Adão e Eva eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, conforme diz aqui em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
Adão e Eva foram criados no reino espiritual de Deus, para dominar o reino animal. Eles não eram do reino animal. E no reino espiritual de Deus, eles foram criados glorificados. Não pensem que a roupa de Adão e Eva lá no Jardim do Éden era de linho, ou era de brim, ou era de tergal, ou era de jeans. Não, a roupa de Adão e Eva era uma roupa de glória. Era uma vestimenta de glória. Porque eles eram seres glorificados, espirituais. Eles pertenciam ao reino espiritual de Deus. Queridos, Satanás disse que eles subiriam de posto se comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas era mentira, ele é o pai da mentira. Eles caíram de nível. Adão e Eva, quando comeram, caíram de nível. Caíram do reino espiritual de Deus para o reino animal. Porque no reino animal, os animais não são glorificados. E Adão e Eva, quando pecaram, perderam a glorificação, perderam as vestimentas de glória que tinham. No mesmo instante em que Adão comeu do fruto, não no momento em que Eva comeu, porque o pecado entrou por através de Adão, porque Adão era o representante de Deus. Então o pecado não entrou através de Eva. Eva foi enganada, mas Adão comeu conscientemente. E no momento em que Adão comeu, morreu a natureza espiritual e glorificada de Adão. Embora Adão ainda vivesse mais 930 anos, conforme diz em Gênesis 5:5, naquele momento em que ele comeu do fruto proibido, a natureza espiritual e glorificada morreu. Qual a prova disso? Você vê aqui, a prova disso está aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Sumiu a vestimenta de glória. Queridos, quando Jesus Cristo ressuscitou da sepultura, quando ele foi colocado na sepultura, ele foi colocado envolto num lençol. Mas quando ele saiu da sepultura, e Pedro, Tiago e Maria foram e entraram lá e viram a sepultura vazia, e viram que o lençol estava ali, caído no chão. O lenço da cabeça estava dobradinho em cima, mas o lençol que envolvia o corpo de Cristo estava jogado no chão. Ou seja, Jesus não ressuscitou precisando de lençol ou de outra roupa. Jesus ressuscitou glorificado. Seres glorificados têm uma vestimenta de glória que brilha. Que brilha. Assim era a vestimenta de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, que apareceram para Jesus. Assim será a vestimenta sua e minha. Vestimentas brancas que brilham. Queridos, Adão foi criado glorificado, mas ele perdeu esta glorificação e ele sentiu que ele estava nu. Nudez causada pelo pecado. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Queridos, o grande mentiroso é Satanás. A Bíblia diz, Deus diz, o homem morre. A alma que pecar, essa morrerá. Satanás diz o quê? Não morre. Não morre. Então, no hinduísmo, ele diz que as pessoas reencarnam em sapo, reencarnam em ratos, reencarnam em animais e vão reencarnando, e cada reencarnação é para ir alcançando a perfeição. No budismo também tem as reencarnações. No espiritismo também tem as reencarnações. E, queridos, todos eles acreditam que a alma é imortal. E os cristãos também acreditam que a alma é imortal. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. É mortal. Imortal, a palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia, e nós já lemos para vocês. 1 Timóteo 1,17. E fala de Deus e não do homem. A imortalidade é prometida por Jesus Cristo. A imortalidade é prometida por Jesus Cristo, e ela está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala que nós vamos receber a imortalidade.
Por que vamos receber? Porque não temos. Eu recebo de Jesus aquilo que eu não tenho. Eu vou receber a vida eterna porque eu não tenho vida eterna. Eu vou receber a imortalidade porque eu não tenho a imortalidade. Se eu já tivesse, eu não precisava receber. É Jesus Cristo que me dá a imortalidade, mas isso não agora, é na segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 51 em diante. Aqui lemos: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam incorruptíveis, glorificados, e os vivos serão transformados. E o verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando é que nós, mortais, vamos ser revestidos da imortalidade? Não é quando nascemos, não é quando vivemos, mas é na segunda vinda de Jesus. Meus queridos, a Bíblia é tão clara, dizendo que só Deus é imortal. A Bíblia é tão clara quando diz que a imortalidade só vai ser dada para você na segunda vinda de Jesus. Quando for tocada a última trombeta, quando os mortos ressuscitarem e nós vivos formos transformados, então nós deixaremos de ser mortais. Vou ler de novo o verso 53, 1 Coríntios capítulo 15. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, ó sepultura, a tua vitória? Chegará o momento da morte da morte. Chegará um momento em que Satanás não terá mais poder para tirar a vida de ninguém. Ele próprio, Satanás, vai morrer. Ele próprio vai ser queimado. Satanás mesmo vai se tornar cinzas. Satanás vai se tornar em cinzas. Satanás não é eterno. Anjos não são eternos. Os anjos são mortais. Prova disto que Satanás e os seus anjos vão ser mortos. Vão ser mortos. O ser humano é mortal. Prova disso que eles também vão morrer. Todos os que não aceitarem a Jesus como Salvador irão morrer a segunda morte. A primeira morte todos morrem, mas esta não é o salário do pecado. O salário do pecado é a segunda morte, que é a morte eterna. Somente os ímpios vão sofrer a morte eterna. Satanás e os seus anjos também. Mas os salvos em Jesus Cristo não sofrem o quê? A pena da morte eterna. Por isso que diz aqui no livro de Apocalipse, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, nós lemos aqui, olha, capítulo 21, verso 8. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, olha aí, olha para onde vai. Para onde vão os mentirosos? Ah, mas todo mundo mente. Mas o todo mundo não cabe no caminho estreito. O todo mundo mente? Ah, o todo mundo engana. O todo mundo aceita propina. O todo mundo é isso, o todo mundo é aquilo. Você não é todo mundo, meu irmão. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Não viva como todo mundo vive. Não coma o que todo mundo come. Não vista o que todo mundo veste. Não guarde o dia que todo mundo guarda. Não creia no que todo mundo crê. Porque você não é todo mundo. Você é filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus. E você anda num caminho estreito, onde não cabe todo mundo. É só o remanescente que anda num caminho estreito. Por isso diz aqui: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a morte eterna, no lago de fogo e enxofre,
Quem for queimado pelo fogo de lago enxofre não ressuscita mais. Os efeitos deste fogo são eternos. Ele morre para sempre. Não ressuscita. Não vai ficar vivo, queimando eternamente. Não. Não é perpetuação do pecado. Não é vida eterna no fogo. Não, queridos. Como vida eterna no fogo? A pessoa viveu só 40 anos ou 50 anos nesta terra e morreu. E agora ele se perde e ressuscita então para viver eternamente a vida eterna no fogo? Não. Muita injustiça. Muita injustiça. Viver 50 anos no pecado e depois viver eternamente no fogo. Eternamente. Nunca mais. Por isso, não é bíblica a doutrina da alma imortal que vai ficar queimando eternamente, porque isto é contra o caráter de Deus, de bondade, de amor, de justiça, porque não é justo viver 50 anos em pecado e ficar milhões e milhões de anos sendo queimado vivo no fogo. Isso não é justo. E Deus é justo. Cada um vai queimar no fogo de acordo com os pecados que cometeu, mas ele vai deixar de existir, ele vai se tornar cinzas. A segunda morte, a pessoa vira cinzas. Mas onde é que diz que a pessoa vira cinza? Aqui diz em Malaquias. Abra sua Bíblia, em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Perceba aqui, Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, é lago de fogo e enxofre. Ou seja, aquele dia, isso vai ser no final dos 1000 anos, o lago de fogo e enxofre. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, os orgulhosos, e todos os que cometem impiedade, ou seja, aqueles que insistem em continuar pecando, porque quem peca não se perde. Se perde quem não confessa. Você não se perde quando peca, porque nesse caso todos nós estaríamos perdidos, porque todos nós pecamos, certo ou errado? Todos nós pecamos. Então, a morte, a perdição não está em pecar. A perdição está em não se arrepender e não confessar. Por isso, aqui diz, todos os que cometem impiedade, ou seja, pecam, mas não confessam os seus pecados, eles serão como palha, queimarão como palha. Você já viu palha queimar? Quando você bota fogo na palha, ela queima e vira cinza. Vira cinza. Serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Quem é a raiz do pecado? Satanás. Quem são os ramos do pecado? Todos os ímpios. A raiz do pecado vai ser queimada, Satanás, e os ramos do pecado, os pecadores, os ímpios, também serão queimados. E o que vai acontecer com eles? Veja, primeiro o verso 2 fala do povo de Deus, dos salvos em Cristo, verso 2. Mas vós que temeis o meu nome, vocês que amam a Jesus e que guardam os mandamentos de Deus, vós que temeis o meu nome, para vós nascerá o quê? O sol da justiça. Louvado seja Deus, porque para você e para mim nasce o sol da justiça. Jesus Cristo é o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. E agora o que vai acontecer com os ímpios? Vão ficar queimando vida eterna nas chamas? Não, não existe vida eterna nas chamas. O fogo eterno é eterno nos efeitos, porque quem é queimado pelo fogo eterno nunca mais ressuscita. É extinção total, mas não que o fogo fique ardendo eternamente, porque seria perpetuação do mal, perpetuação do sofrimento. Queridos, não existe eternidade do mal, existe eternidade do bem, existe vida eterna para os salvos, mas não existe vida eterna para os perdidos no fogo. Eles queimam até se tornarem cinzas. É o que diz aqui. Vamos ler agora. Verso 3. Malaquias 4, verso 3. Pisareis os ímpios, todos os salvos, quando estiverem vivendo na nova terra, que Jesus vai criar, a nova terra, e a capital da nova terra é a Nova Jerusalém. Quando vocês estiverem vivendo na nova terra,
vocês estarão pisando sobre os ímpios. Mas como pisando sobre os ímpios? Porque Deus cria a nova terra e vocês vão pisar sobre a cinza dos ímpios. Porque a cinza dos ímpios servirá de adubo para a grama e para as árvores, enfim, a nova terra será tão bela quanto o jardim do Éden. A cinza dos ímpios adubará a terra, a nova terra. Vejam, capítulo 4, verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Não existe vida eterna no fogo. Eles viram cinzas. E Satanás também vira cinza. O próprio Satanás vira cinza. Ezequiel capítulo 28. Abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Aqui nós lemos. Ezequiel capítulo 28, falando de Lúcifer. Capítulo 28 de Ezequiel explica por que Lúcifer foi expulso do céu. Como é que pecou? Como é que ele pecou? Isso está no capítulo 28 de Ezequiel. Diz que ele pecou por causa, aqui o verso 17 diz, elevou-se o teu coração, capítulo 28 de Ezequiel, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele se envaideceu. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E veja o que vai acontecer com Satanás. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti. Eu, pois, fiz sair do meio de Satanás. O quê? Um fogo. Perceba que o fogo que mata os ímpios é o lago de fogo e enxofre. Mas o fogo que vai destruir Satanás não é propriamente o fogo que está destruindo os ímpios. É diferente. Aqui diz que Deus vai fazer sair do meio do diabo, vai sair do meio do diabo um fogo que o consome. Vem de dentro dele esse fogo e vai transformá-lo em cinzas. Vejam aqui. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Está claro isso, meu irmão? O diabo vira cinza, os ímpios viram cinzas, e Deus cria um novo céu e uma nova terra. A capital é a Nova Jerusalém. E de sábado em sábado, nós vamos adorar a Deus. Isaías 66, verso 22. Isaías 66, verso 22. Diz aqui, olha, Isaías 66, verso 22 e 23. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Nós vamos ter uma reunião mensal na lua nova, para comer do fruto da árvore da vida. E nós vamos ter uma reunião semanal, que é no sábado, de sábado em sábado, para adorar o nosso Deus e Criador, o nosso querido Jesus. E o lago de fogo e enxofre? Ele vai apagar, ele vai acabar, porque ele queima, queima, queima. Todos os ímpios e Satanás e todos os anjos viram cinzas e Deus cria uma terra nova, onde não haverá lembrança das coisas passadas. Mas onde o pastor diz que não terá lembrança das coisas passadas? Na Bíblia. Só vale o que a Bíblia fala, não vale o que eu falo. Se eu falo alguma coisa, mas não tem o verso da Bíblia que prove que é isso mesmo, então você não pode crer. Mas aquilo que nós falamos, nós mostramos na Bíblia. Isaías 65, verso 17, diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Se não vai ter lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, então é porque não vai ter um lago de fogo num lugar ali, onde parentes nossos, amigos nossos, estão lá queimando vivos. Como é que você poderia viver feliz na nova terra, se tivesse lá num canto da nova terra, um lago de fogo e enxofre, onde você sabia, poderia ter consciência de que teria parentes e amigos vivos eternamente queimando ali? Queridos, não existiria felicidade. Isso não é da Bíblia. Isso veio do paganismo. Isso é vinho de Babilônia. Por isso, queridos, os mortos, eles
não têm consciência. Quando as pessoas morrem, elas não têm consciência daquilo que está acontecendo depois da morte delas. Abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Aqui nós vamos ver agora o verso 5 e o verso 6. Veja como a Bíblia explica. Essa teoria pagã da alma imortal mostra ou ensina que os mortos, quando morrem, eles têm consciência do que acontece depois da morte deles. Essa teoria pagã da alma imortal diz que mesmo as pessoas boas que morrem já vão para o céu, e as pessoas ruins que morrem já vão para o inferno. Isso não é da Bíblia, mas é a teoria da alma imortal, de que as pessoas boas, quando morrem, vão para o céu, e elas estão sabendo o que você está fazendo aqui na terra. A pessoa está lá no céu e está vendo a esposa passando fome, ou a esposa que casou com outro homem, ou os filhos passando fome, sendo abandonados. Que desgraça seria para eles no céu estarem sabendo do que acontece para os seus queridos aqui na terra, sem poder fazer nada? Graças a Deus não é assim. Na morte não existe consciência, não. A Bíblia chama a morte de um sono. Dormir no pó da terra. E este sono, que é o dormir no pó da terra, que é a morte, só pode ser acordado deste sono pela voz de Jesus na segunda vinda de Jesus. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Na morte não existe estado de consciência, não. O amor morre, a inveja morre. Você não tem consciência, não ama e nem tem inveja na morte. Também os mortos não louvam ao Senhor. Morto não louva a Deus. Morto está dormindo no pó da terra, inconscientemente, sem saber se ele ficou lá 100 anos morto ou se ele ficou 500 anos morto. Ele não sabe. Quando ele for ressuscitado, é como se ele tivesse ficado ali um segundo só, porque não tem consciência de quanto tempo ele ficou morto. Louvado seja Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Nossos queridos que já morreram não estão no purgatório. Nossos queridos que já morreram não estão no inferno. Nossos queridos que já morreram não estão no céu. Eles estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. Ora, se os justos que morrem já fossem direto para o céu, então por que Jesus Cristo voltaria para ressuscitá-los, para levá-los para o céu? Por quê? Imagine aquela promessa que Jesus fez em João capítulo 14. Lembra-se? A promessa que Jesus fez em João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ora, se essa história de que a pessoa morre e vai para o céu, os discípulos de Jesus Cristo se encontrariam com Jesus logo mais, porque Jesus foi para o céu, e logo que os discípulos morressem, eles também iriam para o céu encontrar com Jesus. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: eu vou, vocês não vão agora, e nem vão quando morrerem. Jesus deixou claro: eu vou, eu voltarei. Jesus ainda não voltou. Somente quando Jesus voltar, é a segunda vinda de Jesus, que ele vai ressuscitar Pedro, não é? Vai ressuscitar quem mais? Os discípulos que morreram e Paulo, e vai levá-los para o céu, porque foi assim que Jesus prometeu: eu irei, mas voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ele leva os discípulos quando ele voltar a segunda vez, a segunda vinda. Está claro isso, irmãos? Então, não é na hora da morte que a pessoa vai para o céu, os bons, ou vai para o inferno, ou os mais ou menos vão para o purgatório. Não, isso não é doutrina bíblica. Vejam aqui Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Lógico, os vivos sabem sim, eu sei, você sabe. Mas o que um morto sabe? Nada, nada. Quem pede conselho para os mortos, estas pessoas vão receber conselhos do demônio,
Vão receber conselhos de Satanás, que engana as pessoas dizendo que ele é um morto, que ele é o pai que morreu, ele é o avô, o avó que morreu. Eles são enganados por Satanás, porque eles não estão recebendo conselhos dos mortos, porque os mortos não dão conselhos, eles não sabem nada. Mas Satanás engana as pessoas nas sessões espíritas. Aquele espírito que abaixa, aquele espírito que aparece, as pessoas falam com a voz, você ouve a voz como sendo a voz do seu ente querido, mas é Satanás imitando a voz, ele sabe imitar a voz. Ele é o pai da mentira. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você quer um verso mais claro do que esse? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nenhuma. E o que mais? Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Qual é a recompensa de um morto? O morto vai para o céu? Não. Vai para o inferno? Não. Morto não tem recompensa. Morto não louva a Deus. Diz aqui, nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Então você deve estar perguntando, então o que adianta servir a Deus? Se eu morro e não tenho a recompensa? Ah, meu querido irmão, a recompensa não é na hora da morte, a recompensa é na ressurreição. Por isso existem duas ressurreições, a da vida eterna e a da condenação. Os salvos ressuscitam na ressurreição da vida eterna, na segunda vinda de Jesus. Os ímpios ressuscitarão na ressurreição da condenação, que será no final dos 1000 anos. E serão jogados no lago de fogo e enxofre. Aí eles sofrerão a morte eterna. Então a recompensa, meu irmão, não é na hora da morte, é na hora da ressurreição. Os que estão mortos, sejam eles ímpios ou sejam eles justos, os que estão mortos nem louvam a Deus e nem aparecem e não sabem nada. Morto não sabe coisa nenhuma e nem tem recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, diz aqui. E o verso 6, Eclesiastes 9, verso 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Eles amavam, mas não amam mais. Estão mortos. Eles odiavam. Não pense que o morto vai voltar e puxar o teu pé. Tem gente que tem medo de passar dentro do cemitério, com medo de que a alma de algum morto... Não, a alma de morto não aparece. Essas aparições nas sessões espíritas não são as almas dos mortos. São anjos, demônios, que aparecem dizendo ser o fulano e o ciclano. São mentirosos. O morto não volta. A alma não existe fora do corpo. Quando morre o corpo, deixa de existir a alma. A alma humana só existe quando o corpo e o fôlego de vida estão juntos. Quando o corpo e o fôlego de vida não estão juntos, não existe alma vivente. Quando o fôlego de vida, quando a pessoa dá o último suspiro, último fôlego, não é? E não respira mais, então ele está sem fôlego. Só ficou o corpo. O corpo vira pó, porque é enterrado, vira pó. O fôlego de vida que Deus tinha dado, Deus tomou. E a alma vivente deixa de existir. Porque a alma vivente só existe quando o corpo tem fôlego. Quando o corpo não tem o fôlego, não existe alma vivente. Não existe alma vivente fora do corpo. Isso é doutrina pagã, que é vinho de Babilônia. Aqui diz, no capítulo 9 de Eclesiastes, capítulo 9, verso 6, até o amor do morto, não é? Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Na morte não existe indústria, planejamentos, não. Na morte não existem planejamentos. Tudo que você tiver que fazer, faça em vida. Se você tem que agradecer alguém, agradeça em vida. Se você tem que dizer que ama alguém, diga em vida. Não adianta depois da pessoa morrer, encher o caixão do defunto ou o túmulo de flores cheirosas, porque o morto não cheira aquelas flores. Não. Não desperdice com os mortos as flores que deveriam ser dadas para os vivos, enquanto a pessoa pode cheirar as flores e ouvir a sua voz dizendo
que eu te amo, eu sou muito grato pela minha mãe, pelo meu pai. Agradeça aos vivos, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora, queridos, abram a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós vemos como é que Deus criou Adão. Como é que Deus criou Adão? Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O corpo foi feito do pó da terra, e o fôlego de vida veio de Deus. Quando o fôlego de vida foi introduzido no corpo, então o corpo e o fôlego de vida juntos fizeram de você e de mim uma alma vivente, diz aqui. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente é um corpo com fôlego. Corpo sem fôlego vira pó. E o fôlego sozinho é o fôlego de vida que Deus deu e Deus tirou. Alma vivente é quando os dois estão juntos. Na morte ocorre exatamente aqui, na criação, o corpo veio do pó e o fôlego veio de Deus e juntou. E o ser humano se tornou o quê? Alma vivente. Na morte ocorre o inverso. Agora abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, mostra que na morte ocorre exatamente o contrário do que aconteceu na criação. A Bíblia dá os detalhes. Eclesiastes 12, 7 diz assim: na morte, e o pó volta à terra. O corpo não veio da terra? Volta para a terra, na morte. E o pó volta à terra como era. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida, não veio de Deus? Veio de Deus, então volta para Deus, que o deu. É assim. E a alma vivente? Não continua vivente. Não existe alma fora do corpo. A alma vivente só existe quando o corpo e o fôlego estão juntos. Enquanto as pessoas estão mortas, elas estão dormindo no pó da terra. É o que diz aqui em Daniel capítulo 12. Veja aqui em Daniel capítulo 12, nós lemos aqui no capítulo 12 de Daniel, verso 2. Capítulo 12 de Daniel, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Onde é que estão os mortos? Dormindo no pó da terra. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vejam aqui que a recompensa é na ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha, quando é que aparece a diferença entre o justo e o ímpio? Na ressurreição. Os justos ressuscitam na ressurreição da vida eterna e os ímpios ressuscitam na ressurreição da condenação. Que condenação? Condenação para o lago de fogo e enxofre. Oh, meus queridos, Jesus Cristo vai voltar a segunda vez, em poder e glória. Jesus Cristo vai voltar para dar vida eterna, imortalidade para aqueles que nele creem. E quando Jesus Cristo voltar e der a imortalidade para você e para mim, então nós poderemos dizer: tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo venceu a morte ressuscitando pessoas. Jesus venceu a morte ressuscitando do túmulo. Ele não está no túmulo. O túmulo de Jesus está vazio, a sepultura está aberta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. E ele vai vencer a morte mais uma vez, quando ele, na segunda vinda de Cristo, ele ressuscitar os mortos. E então os mortos glorificados e os justos transformados, todos nós vamos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Em Cristo Jesus somos vitoriosos. Em Cristo Jesus recebemos vida eterna. Em Jesus Cristo recebemos a vida eterna. Por isso que a segunda vinda de Jesus, meus queridos, é tão importante para nós. Porque na segunda vinda de Jesus, todos os justos mortos ressuscitarão, glorificados. E nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para o céu com Jesus Cristo. Eu quero terminar lendo esse texto para você, aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A segunda vinda de Jesus será algo majestoso.
e barulhento. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós vamos encontrar Jesus nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras são de conforto, de consolo para você e para mim. Eu anseio pela segunda vinda de Jesus, porque Ele vai nos revestir de imortalidade e vai nos arrebatar para vivermos com Cristo no céu por 1000 anos. E depois, a cidade santa descerá do céu, e nós vamos descer junto com a cidade santa no final dos 1000 anos. Então os ímpios vão ressuscitar e vão cercar a cidade santa, e descerá fogo do céu e vai consumir os ímpios no lago de fogo e enxofre, e eles vão se tornar cinzas. E Deus cria um novo céu e uma nova terra, com a capital sendo a Nova Jerusalém. E nós lemos lá com vocês, Isaías 65, 17, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Felicidade eterna, ao lado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Conforte-se, console-se com esta bendita promessa. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. E se prepare para a segunda vinda gloriosa do meu Jesus, do teu Jesus. Amém? Amém. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela bendita promessa de que Jesus Cristo vai voltar e vai ressuscitar os justos, os que morreram em Cristo. Glorificados serão eles, e nós seremos transformados e arrebatados para o céu. Obrigado por esta bendita promessa. Obrigado pelo esclarecimento que o Senhor nos dá de que os mortos não estão sofrendo no fogo, nem no purgatório, e nem estão no céu. De que os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a segunda vinda de Jesus, quando a trombeta soará e a voz de Jesus Cristo será ouvida e todos ressuscitarão. Pai eterno, peça e mande o teu Filho amado Jesus para voltar logo, para nos buscar. É tempo de Jesus voltar. Estamos ansiosos por isso. Conforta-nos com esta bendita esperança e derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que fique a paz de Jesus com você. Você não perca a live de amanhã. A live de amanhã será a quinta live, dia 5 de setembro, sábado ou domingo. Que dia devemos guardar? Este é o tema para amanhã. Não perca, no mesmo horário, às 8 da noite. Fique com a paz de Jesus.